Olá, amigas e amigos que assistem, que curtem, que divulgam essa ideia, esse programa que é o nosso Cena Legislativa, nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza, sempre com um tema que parte do legislativo e repercute na esfera pública e tem uma dimensão direta com a nossa democracia. E o tema de hoje é um tema que já faz muito tempo que a gente está querendo discutir aqui no Cena Legislativa, que é a comunicação parlamentar. Não existe atividade parlamentar, ela não chega na população se ela não tem o olhar, a sensibilidade, o trato, a técnica da comunicação parlamentar. E os nossos convidados entendem de comunicação parlamentar, que é a nossa amiga Moema Soares, coordenadora de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, e o Ilo Santiago, que é o coordenador de comunicação da Assembleia Legislativa do Ceará. Primeiro, quero agradecer vocês estarem aqui hoje. Eu sei que é uma agenda dificílima, pesada, porque eles, além das demandas da comunicação de cada uma das casas, e não é fácil, viu, gente? Porque tem que lidar com parlamentares, são muitos, tanto na Câmara quanto na Assembleia. Vocês também têm toda uma dinâmica de organização, de planejamento das ações. Então, quero agradecer vocês estarem aqui hoje no nosso Cena Legislativa, que é um programa, eu estava falando aqui com eles antes da gente iniciar, um programa voltado para apresentar para o nosso público o trabalho de quem faz o legislativo, no seu dia a dia, quem colabora com a produção de notícias, quem colabora na organização do material, na divulgação, e tudo isso a gente sabe que passa pela comunicação. Primeiro, obrigado, pessoal. Eu agradeço bastante. Esse aqui é um grande parceiro e companheiro. E acompanho o seu trabalho, professor Cleiton, há muito tempo. Tanto que a gente levou o Cena Legislativa para a TV Câmara, né? Assim, então, é uma honra estar aqui e agradeço demais esse convite para a gente falar, para a gente mostrar para as pessoas o que é esse bastidor da comunicação pública, né? Que maravilha. Eu também agradeço, Cleiton, a oportunidade de a gente falar um pouco sobre esse tema que é importantíssimo, né? Ao lado ainda mais da Moema aqui, que é uma parceira de longas datas, né, Moema? Estamos à disposição aí das falas aí para as pessoas entenderem um pouco mais sobre comunicação legislativa. Pois eu vou começar logo com um desafio, né? Vou começar logo para a gente sacudir. Queria que vocês falassem um pouco, Moema e Ilo, quais são os maiores desafios hoje? A gente vive na era da inteligência artificial, a gente, ao mesmo tempo, é a era das fake news, de uma comunicação cada vez mais instantânea e difícil de você pensá-la do ponto de vista da densidade, que você fica sempre naquele limbo entre a qualidade e a quantidade na produção, e vocês lidam com isso em escala, né? Porque tem que produzir todos os dias. E eu queria perguntar para vocês, hoje, nesse terreno que a gente está pisando hoje da comunicação, o que é que vocês apontariam como grandes desafios dessa comunicação parlamentar nesse cenário que eu comecei a desenhar, mas aí vocês, se tiver ficar faltando alguma coisa, vocês podem falar. Bastante coisa. Foi exatamente esse é o ponto. Eu sou de uma geração, o Willo também, né, que a gente era muito esperar o jornal do outro dia, né? Isso. Jornal Povo, Diário, Folha, qual fosse. No outro dia saía a notícia. Agora não, ela é instantânea, ela é no momento. E a gente já tem que estar pronto e preparado para dar a nossa versão numa era de fake news, numa era de dificuldades. Que todo mundo é jornalista, né? Todo mundo tem um blog, todo mundo, né? Então, assim, a notícia verdadeira, ela tem que estar da fonte real, no caso da Câmara ou da Assembleia, quando ele for falar. Então, assim, a nossa dificuldade é essa, como traduzir o legislativo, como traduzir o dia a dia da Câmara, como fazer com que as nossas notícias cheguem principalmente para a juventude, que para eles é muito fácil estar na internet e não quer saber de outro lugar, né? Então, o nosso grande desafio, quando eu assumi em 1º de janeiro deste ano, era tornar as mídias digitais, especialmente, mais próximo da juventude, mais próximo da população. Uma linguagem que eles entendessem o legislativo. Esse foi o nosso grande desafio e a gente chegou... Eu gosto muito de falar isso. Quando o Instagram, por exemplo, da Câmara, ele não era pontuado no Gov, né? E agora... Em maio, a gente foi 10º lugar e agora, em outubro, a gente já apareceu em 5º lugar. Ou seja, de um Instagram mais influente, que mais repercute entre o público, né? Então, isso é muito positivo, porque a gente saiu do
quase nada para as pessoas estarem vendo o que a gente está fazendo. Isso me alegra demais, porque então a gente está conseguindo comunicar, mostrar as coisas. E não é só nas redes sociais, né? A gente tem um desafio de manter uma TV pública em funcionamento, uma rádio que alcança sempre uma multidão de pessoas. Verdade, então, é fazer com que a nossa versão, que é a versão real, combatendo fake news, chegue a todo o público. Total, complementando aqui, para não tentar repetir, porque ela já falou bastante coisa que realmente tem tudo a ver. A questão do fake news e do timing, né? O tempo também, essa questão da agilidade é muito importante, porque a gente sofre muito com isso, porque o nosso tempo nem sempre é o tempo que as coisas... A gente precisa ter um trabalho, entregar um trabalho de qualidade para as pessoas, né? Então, às vezes, você tem um tempo mais espremido para entregar um produto que você precisa ter uma qualidade maior, mais tempo para poder entregar. Mas só que você só tem aquele tempo para fazer. Outra coisa que eu quero destacar para complementar o que a Moema falou é a questão também do entendimento das pessoas que trabalham no parlamento. Tanto deputados, no caso vereadores, no caso da Moema, como também servidores, principalmente gestores. Que a comunicação pública ela é diferenciada, né? Não é o mesmo que o perfil privado, o Instagram privado da Moema, do Ilo, do Cleiton. Sim. Então, assim, há coisas que é possível fazer, há imagens que é possível colocar, há outras coisas que não. Existe uma limitação muito maior. E essa limitação, e aí se estende para TV, rádio, todos os outros veículos das plataformas, né? Lá no caso, a gente está lançando agora o Sistema Leste de Comunicação, que a gente já é um sistema. A diferença é que a gente agora está colocando isso formalmente, com a formalização de cargos que não existiam, que agora passam a existir, mas que na prática já existiam. Então, a gente está conseguindo organizar essa questão do organograma da comunicação de uma forma que ela dê mais segurança para a própria comunicação. Realmente, não é rebater, digamos assim, Cleiton, mas convencer o servidor, os deputados, olha, isso aqui a gente pode, até aqui a gente pode, essa vírgula a gente tem que colocar. Esse detalhe tem que ter. Esse aqui já não pode. Isso aqui não pode ser publicado. Aqui pode. Esse eu acho que sempre foi o maior desafio de todos. Porque as fake news também são... O tempo, a gente vai viver isso com isso eternamente. Mas essa questão do convencimento do que é, o que não é, essa escolha do que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode, o que interessa, o que não interessa, né? Isso é muito importante, porque isso aí é o conteúdo propriamente dito da comunicação pública. E o que é mais difícil fazer? TV, rádio ou redes sociais? Já que vocês estão falando de multiplataforma. Eita. Quer responder ele primeiro? Eu acho que todos são muito difíceis, mas realmente a gente trabalha com... São perfis diferentes. Perfis diferentes, né? Ultimamente, eu acho que uma das coisas mais difíceis, tentando ser coerente com o que eu disse agora há pouco, é a comunicação interna, né? Comunicação interna, porque a gente tem a TV, a rádio, a rede social, tem a publicidade, são vários setores dentro da casa de comunicação. Sim. E a comunicação interna, que eu acho que é básica, né? Também, né? Porque já pensou, você chega na farmácia e você conhece o farmacêutico, ele diz assim, Cleiton, tua filha passou aí no Enem. Ficou sabendo pelo Cleiton, pelo balcanista farmacêutico, né? Você não sabe, ninguém na sua casa lhe avisou. Então, assim, é a mesma coisa, na minha concepção. A gente tem que ficar sabendo das coisas dentro de casa. Sim. Você ficou feliz, mas você ficaria muito mais feliz se a sua filha tivesse dito. Então, assim, e a comunicação oficial com o servidor. Então, assim, na minha primeira passagem lá como coordenador, que eu estou na segunda, né? A gente criou a comunicação interna lá da Assembleia. Não existia. Legal. Quando eu fui para o tribunal, criamos a comunicação interna do tribunal. As duas hoje são comunicações internas premiadas, né? E agora a gente está reforçando a comunicação interna com o Sistema Leste, formalizando. Ela agora está existindo de fato dentro do organograma. E, para mim, ela é de suma importância. Tanto que, às vezes, a gente trabalha com estratégia, dentro da estratégia de comunicação, o que às vezes é comunicação interna, o que não é, né? É externa. Mas, às vezes, é para os dois. E, quando é para os dois, a gente prioriza quem? A interna. Não. Isso. Primeiro para... Os servidores têm que saber logo de manhã disso aqui. Pá! Mais tarde, a gente publica na rede social, TV, rádio e tudo. Então, a comunicação interna importantíssima porque o primeiro vendedor do que você faz é você mesmo. Isso. Então, somos nós que trabalhamos lá, né? Que temos que fazer essa comunicação. Isso não é uma questão só do público, do legislativo. Comunicação interna é um problema em todo canto. Assim, grandes empresas também passam por isso, né? Assim, eu já passei por vários órgãos, seja comercial, ou seja público, legislativo. Sempre comunicação interna é o grande gargalo.
como é que vai fazer com que as pessoas se envolvam, né? A gente começou com um velho cartazinho nos flanelógrafos e hoje em dia a gente tem grupos de WhatsApp específicos, a gente usa muito totem lá na Câmara, que é para ver se as pessoas integram, participam indo. Mas realmente concordo com o Willo que é a grande dificuldade. E só voltando, são muitas mídias diferentes, assim, perfil diferente. Fazer TV é mais complicado no sentido de toda a estrutura que é, né? A rádio é muito mais fácil, chegou, ligou, está no mundo, né? Então, assim, mas concordo com o Willo que a comunicação interna é o grande calo, não só do legislativo, mas de todos os órgãos, sempre é mais complicado. Como fazer com que as pessoas participem desses grupos de WhatsApp, por exemplo, que é o nosso meio lá. Na Câmara também não tinha, nunca se participou dessa questão de comunicação interna, foi uma coisa que a gente está implantando esse ano, com essa história de usar os totens espalhados pela casa e grupos de WhatsApp que a gente informa realmente primeiro para eles, para depois estar no canto, mas é engatinhando ainda, mas é um desafio grande. Não é só fazer matéria e publicar no portal interno, né? Não é só estar no jornalzinho ou no flanerógrafo, antigo flanerógrafo lá. Não é. Comunicação interna é tudo. Até um áudio que você manda, uma premiação, um certificado que você entrega. Por exemplo, a gente fez lá agora a entrega da medalha do Perbuaire Silva. Convidamos jornalistas homenageados locais e também nacionais. E aí, na nossa comissão lá, Moema, a gente avaliou, poxa, a gente tem aqui um sistema de comunicação com mais de 70 jornalistas aqui, várias pessoas, profissionais de imprensa. Por que a gente não vai homenagear um jornalista da casa? Isso é comunicação interna também. Não é só noticiar, também você colocar como homenageado uma jornalista, e ela é ótima, né? Que é a Clara. A Clara Guimarães. Então, está lá há 30 e tantos anos, quer dizer, uma pessoa que pretende até se aposentar no ano que vem e que já dedicou muito do trabalho dela para casa. Sim. Então, assim, isso também é comunicação interna. Campanhas. A comunicação interna ela envolve até o Instagram, o Facebook, as redes sociais. A gente trabalha em parceria. Então, a comunicação interna ela é encantadora. E, ao mesmo tempo, ela é desafiadora. Deixa eu pegar outra parte do desafio, porque eu sei que a comunicação também envolve uma questão dificílima na Assembleia. Você tem 46 cabeças e na Câmara são 43. Então, como é que concilia a comunicação para essa quantidade de parlamentares que precisam de visibilidade, precisam de comunicação? Eu sei que tem assessorias de comunicação dentro dos gabinetes, mas que buscam também o acesso da casa, né? Eles buscam espaço na casa para participar da programação. Como é que vocês lidam com essas pressões, né? Essas são casas políticas, então elas têm termômetros distintos, né? Você tem situação, oposição, você tem figuras mais conciliadoras, outras mais radicais. Como é que vocês fazem? Qual é a fórmula que vocês utilizam para garantir todas as vozes dentro da comunicação, ou seja, para que a comunicação institucional dessas casas possa ter espaço para todas as vozes e não melindrar um vereador, um deputado que não se sinta contemplado? Como é que faz? Eu acho que deve ser uma ginástica difícil, né, Ilo Moia? Não é fácil, não. Assim, da minha parte, é a primeira vez que eu trabalho com legislativo, certo? Sim. Então, volto a dizer, eu sempre fui muito do comercial, da empresa privada, do público e do executivo. Tanto trabalhei na prefeitura como trabalhei 10 anos no governo. Então, a minha experiência com legislativo é a primeira, do Willo já não é, né? Sim. Então, eu fui com muito medo com relação a isso, né? Porque até o cargo da gente, que é um cargo de confiança, é escolhido pelo presidente, no caso, eu sou situação, né? Isso. Então, como seria lidar com a oposição? Eu levanto as mãos ao céu e agradeço, porque é um relacionamento muito tranquilo. Para mim, está sendo até agora um relacionamento muito tranquilo. Lá a gente tem regras, né, da comunicação, então assim, eles precisam oficiar que precisa da TV tal hora, que precisa da rádio tal hora. Então isso é uma regrinha que eu acho que o Willo também põe, né? Assim, porque não pode chegar 10 pedidos de 10 para fazer 10 eventos de vereadores diferentes, né? Então a gente coloca algumas regras para poder ter uma cobertura especial para cada um. Nas nossas revistas e jornais, a gente bota por ordem alfabética, certo? Então tem regrinhas para poder atender todo mundo. Então a gente começa com a letra A e termina o último jornalzinho com a letra W, tá entendendo? Que é para todo mundo. Então, são regras que a gente coloca na comunicação para poder acabar atendendo a todos. E vem os pedidos também, né? Assim, a oposição
Pede do mesmo jeito, mas a situação não tem uma diferença. E a gente tenta atender, e esse é o nosso papel. Porque cada vereador tem o seu assessor, trabalha com a sua imprensa, tal. Mas a comunicação da Câmara é para os 43. E a gente tem isso muito nítido e trabalha muito igualmente. Agora, tem uns que pedem mais do que os outros. É lá mais ou menos da mesma forma, né? Da mesma maneira. Se bem que não existe uma fórmula, né? A gente tenta construir alguma... É claro que tem muito não que a gente tem que dar, infelizmente, porque faz parte da comunicação em todos os lugares. Né? Aí não é só na pública, até na privada, nas instituições também existe essa questão, nas empresas, né? Também existe a questão do não, porque há pedidos e pedidos, né? Tem pedidos que não são convenientes para dentro de uma linha editorial que a gente tem. Mas lá a gente tem uma vantagem, muito nisso que a Moema está dizendo, porque o presidente, quando ele foi eleito, o deputado Romeu, ele teve uma mesa muito eclética. Dentro dessa mesa, você tem homens, mulheres, você tem gente da situação, você tem gente da oposição. Então, você tem deputados de todos ali representados, né? De todas as características. Isso facilita, porque a gente tenta trabalhar com todos de forma igual. Tratar o pedido de um, analisar o pedido do outro, sendo da oposição da situação, da mesma maneira, pelo mesmo prisma. A gente tenta fazer isso. Claro que às vezes não dá. Mas a gente tenta fazer uma forma que não seja injusta com nenhum pedido, né? Agora, tem pedidos que realmente a gente tem que dizer um não, ou então um sim, que é um não. Por exemplo, um pedido que chega, olha, tem que viajar para tal canto, e há um custo nisso, uma mobilização que não faz sentido. Não, vamos fazer o seguinte, em vez de fazer dessa forma, manda as imagens do seu assessor, que a gente divulga aqui. Então, são situações que a gente trabalha, que a gente não deixa de divulgar, mas a gente também não precisa mobilizar uma situação que a gente não pode, digamos assim, né? Mas tudo isso dentro dessas normas que a Moema coloca, normas internas que a gente estabelece ali, isso pode, isso não pode, para não gerar um problema entre os deputados. Dessa maneira, eu acho que está dando certo lá. Na Assembleia também, acredito na Câmara também está dando certo. Está funcionando. Tá funcionando. Uma curiosidade, né? Vocês conseguem acessar, como é que eu sei que o público da TV é um público, da rádio é uma outra configuração das redes sociais, mas vocês conseguem ter noção de quem é o público de vocês, né? Se você pegar Ceará, Fortaleza, quem é o público que acompanha a programação da TV Assembleia, se é basicamente servidores, se tem um público de profissionais liberais, se tem um público... Você já existe alguma pesquisa, se existe algum levantamento, ou se vocês têm esse tipo de olhar, porque eu acho que isso informa muito também até sobre o que você vai produzir, né? Assim, para quem é que você está falando, né? Você está falando para quem? Quem é que assiste um programa da TV Câmara Fortaleza? Quem sintoniza lá, quem está acompanhando o programa de rádio? Quem é a audiência? Quem faz parte? Qual o perfil que acompanha a comunicação do nosso legislativo? Na Câmara, assim, a gente não paga por pesquisa, a gente não tem esse perfil em TV e em rádio. O que a gente tem é em rede social, porque isso até tem umas plataformas gratuitas, né? Mas, assim, historicamente, TV é um público CDE, né? É um público mais feminino, isso, assim, é normalmente geral. E rádio, a gente deu uma mudança muito grande esse ano, porque a gente fez com que a Fortaleza FM ela fosse uma emissora de rádio regional. Então, a nossa música, 90% da nossa rádio está tocando música cearense, 10% ali música nordestina. Né? Então, assim, a gente tentou mudar esse perfil e eu ainda não tenho essa resposta. A minha resposta é ligação, um comentário na rede social, um boca a boca. Muitas das pessoas da minha equipe entram no carro, no Uber, e o cara está ouvindo a Fortaleza FM dizendo, eu adoro essa coisa da música cearense. Então, assim, mas estatisticamente eu não tenho nem TV nem rádio. Perfil de rede social, sim, é aquela coisa do TikTok ser muito juventude, né? O Instagram muito feminino. E a gente tem investido muito no YouTube porque é masculino. O público do YouTube é mais homem, o público do Instagram é mais mulher, e o TikTok ambos, mas mais jovem. Né? Então, a gente tem atacado esses três lados. A gente tem feito crescer o nosso YouTube com uma programação com a cara, uma estética, tem investido no Instagram e também entramos agora no TikTok, que não tinha. A Câmara não tinha TikTok. Basicamente a mesma forma, né? É um nicho, na verdade. Esse público da Assembleia e da Câmara é um público que quer acompanhar o que o deputado está fazendo. Não só o deputado, o trabalho do servidor também. Costumo dizer que a gente tenta mostrar lá na Assembleia o trabalho da Assembleia.
Isso. Você perguntou, a comunicação com todos os deputados, né? A nossa comunicação é institucional, é a Assembleia. Os deputados fazem parte da instituição Assembleia, né? A Alesse. Então, a gente tenta mostrar justamente esse trabalho dela. E aí, as pessoas que se interessam por esse trabalho, elas costumam ingressar, acessar as nossas plataformas, né? Esse número, a gente tem tentado torná-lo mais abrangente, mais diverso, né? Trazer mais jovens para isso, com o TikTok, que é uma ferramenta para isso, né? O próximo deputado vai sair dali, né? Do cara que usa o TikTok, o próximo juiz lá no Tribunal de Justiça, o próximo professor da universidade, né? Ele tá naquele nicho do TikTok. Então, você já vai pescando ali como é que funciona o legislativo, o que é um projeto de lei, o que faz uma comissão, o que faz o deputado, né? Então, a gente já vai despertando ali a vontade da pessoa. Puxa, que legal, que bacana. E quem sabe dali a pessoa já engrena e vai seguir a carreira, né? E como é que está a cobertura em termos de regiões, né? Da nossa TV Alesse? A gente tem uma distribuição, não chega a todos os municípios, chegamos a 49 municípios de forma própria, né? Temos uma estação lá da Alesse TV lá em Sobral. A rádio, a gente conseguiu dobrar a distância agora recentemente. Legal. Porque era antes dobrado, mas aí teve um problema técnico e a gente agora conseguiu dobrar, né? Tá chegando até Canidé. E a rede social infinita, né? YouTube também, a gente vai fazer uma modificação no nosso YouTube, porque a gente, com o sistema, a gente pretende falar mais a linguagem do YouTube, né? Que é uma linguagem própria. Isso. E não ser só um repositório de vídeos, de situações, que é o que a gente quer fazer, né? Essa mudança. Então, a gente tem chegado ao público, esse nicho aí que tem se ampliado, né? Programas como o Cena Legislativa lá na Câmara, né? Programas até de esporte, que quando eu cheguei já tinha um programa de esporte lá na Assembleia, na Alesse TV. Então, isso vai diversificando esse público e tornando esse público mais... Agora, o que eu queria frisar, Cleiton, é que assim, a gente aposta lá na Assembleia, na comunicação da Assembleia, nesse público que quer saber o que o Legislativo faz. A gente não compete, a Alesse TV não compete com a TV Verdes Mares, não compete com a TV Cidade, a rádio não compete com as rádios de lá, a revista com outras revistas. A gente tem o nosso público específico, né? Então, assim, as nossas pautas de preferência são pautas voltadas para casa. Por exemplo, documentário. A gente tem um núcleo de documentário lá fantástico, maravilhoso. Verdade. A Ângela Gugel conduz aquilo ali, que com o sistema ele está saindo da Alesse TV e está indo agora para a coordenação de comunicação. Ele está ficando agora coladinho na gestão. Por quê? Porque quando ele foi criado, ele era um núcleo que era para exibir na TV. Hoje não, você exibe no YouTube, na TV, no cinema, em todas as plataformas. Isso. Então, e ali, você na coordenação, você faz a gestão do que deve ser, o que não deve ser. Isso. Os documentários são sensacionais, né? Sobre Luiz Gonzaga, sobre assuntos de alta qualidade. Mas a gente vai falar mais também sobre a Assembleia nos documentários, que é o foco. Todo o corpo de comunicação da Assembleia, todos nós, do motorista à secretária, ao jornalista, todos nós somos assessores de imprensa. Todos. Isso. Então, assim, é a nossa função lá. É mostrar a casa, mostrar o trabalho da casa. Então, se a gente tem essa filosofia em comunicação, a gente acaba trabalhando assim, né? Olha, primeiro a casa, depois as coisas... A gente vai falar da produção do morango, vai falar. Mas o mais importante é mostrar o que o deputado está fazendo. Quantas leis foram aprovadas para aquele morango? Para aquele morango. Quantos empregos está gerando por causa de uma lei que passou por causa... isso que a gente quer mostrar. Porque tudo passa pela Câmara, em termos de Fortaleza, né? Tudo. Isso. E tudo passa pela Assembleia em relação ao Estado. Aprovar a criação de um cargo no Judiciário, vai passar pela Assembleia. Aprovar uma lei que fala sobre o pão do que você vai receber, como é o nome desse bichinho aqui? Sequilhos. Sequilhozinho que você vai... O preço vai diminuir, o ICMS. Passa pela Assembleia. Então, assim, é importante mostrar isso, como é importante o trabalho de um poder legislativo, no nosso caso lá, que já tem 190 anos de existência, né? Olha a quantidade de coisa que a Assembleia já não fez pela sociedade cearense. Muito bem. É isso, gente. Obrigado. A gente está chegando aqui ao fim. É uma pauta vastíssima. Bem que ele disse que era rápido. É rápido. O tema aqui é muito bom, muito palpitante. Quero agradecer, Moema, Ilo,
a participação de vocês, o trabalho de vocês, a atuação de vocês no nosso legislativo, a compreensão de vocês de uma forma bem estrutural desse trabalho que vocês estão fazendo, que ele vai além da comunicação, na minha visão, né? Ele vai além de um setor, ele vai além de uma coordenação e acaba impactando também na imagem que as pessoas têm do legislativo. E a gente precisa... enquanto fortalecimento da democracia, fortalecer também a imagem do legislativo, que um legislativo fraco, ele só interessa a quem não gosta de democracia. Verdade. E o fortalecimento da democracia passa pela comunicação. Então, concordo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado também. É isso, gente. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.